Hi, how are you? Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade nos nossos estudos de inglês, nós vamos dar sequência nas nossas atividades e, para isso, eu convido vocês a pegarem comigo lá na page 10 do nosso material, lá na página 10. Ok? Lá na page 10, nós vamos fazer o exercise number 1, que está aparecendo aí, lá no Get Ready. E este exercise number 1 é Read, Listen and Practice, que significa leia, ouça e pratique. Ok? Então, o que nós temos aí? Nós temos um textinho, como vocês estão vendo, nós temos uma historinha, e na verdade duas. Nós temos esta parte de cima e depois a parte de baixo, que eu também coloquei aqui, que na verdade eu fiz separado, né? Porque são dois momentos diferentes. O título dessas nossas historinhas é How Often? How Often? Que significa com que frequência, né? Tipo, quando a gente diz para alguém, quantas vezes você faz isso? Quantas vezes você tem aula de matemática por semana? Quantas vezes? Então, quando a gente quer saber quantas vezes, que na verdade, né, o correto, né, a dizer seria com que frequência. Então, how often a gente usa para saber a frequência ou quantas vezes aquela pessoa faz algo ou estuda algo, enfim. Então, nós vamos ter aqui dois momentos. Nós temos os alunos aqui que estão participando de uma atividade aqui e nós vamos ver o que está acontecendo e depois embaixo nós temos a parte que vai falar das alunas, ok? Então, vamos ver aqui em cima primeiro o que diz. Primeiro quadrinho. I love robotics class. How often do you have this class? It's a new class. We have it once a month. Então, olha lá, vamos por partes. O que nós acabamos de ver nesse primeiro quadrinho? O aluno disse assim: eu amo aula de robótica. I love robotics class. Né? Então, eu amo aula de robótica. E aí alguém pergunta para ele, e ele pergunta, né? How often do you have this class? Com que frequência que vocês têm esta aula? E o colega diz o seguinte: it's a new class. É uma aula nova. Então, provavelmente, eles estão começando a estudar aquilo agora. We have it once a month. Então, ele fala, nós temos esta aula, né? Nós temos ela uma vez por mês. Então, once significa uma vez. A month significa por mês. Então, uma vez ao mês, once a month. Ok? Do outro lado, olha lá o que nós vamos ter. In Australia, I have robotics in my school, but it is an elective. Not everybody takes it. It is once a week, on Fridays. Então vamos lá, o que será que ele disse aqui? Na Austrália, eu tenho aula de robótica na minha escola, mas ela é eletiva, ou seja, quando nós falamos de uma matéria eletiva, é uma matéria que nem todo mundo é obrigado a fazer. A pessoa ela vai fazer se ela quiser, tá? Então ele tem aula de robótica na escola dele, mas é uma matéria eletiva. Nem todo mundo faz. E aí ele diz quando que acontece, né? Quantas vezes? Olha lá. It is once a week. É uma vez por semana. Então, olha lá de novo. Once.
uma vez. E week, semana. Once a week, uma vez por semana. E em qual dia da semana que acontece? On Fridays, nas sextas-feiras. Aí o colega dele diz o seguinte: That's awesome! Do you have sports practice there? Que incrível! Isto é incrível! Você tem aula prática de esportes lá? E ele diz: Yes, I do. I always have PE class. And I have basketball practice twice a week, after class. Olha lá o que ele disse. Sim, eu tenho aulas de esporte. Eu sempre tenho aulas de educação física, P.E. aula de educação física, Physical Education, é uma forma abreviada. And I have basketball practice, e eu tenho prática de basquete, de basketball, twice a week. Twice significa 2 vezes. Então, twice a week, 2 vezes por semana. After class, que significa depois da aula. Ok? Vamos agora para a parte de baixo. Olha lá. Do you have any activity after school today, Zara? Can you come to my house? We can play video games together. Então, olha lá. Você tem alguma atividade depois da escola hoje, Zara? Você pode vir para minha casa. Nós podemos jogar videogames juntas. E aí, do outro lado, olha lá o que ela responde. I usually have dance classes. Dance class. But today, my teacher is sick. Né, dela e pergunta why, porque daí ela fez a outra pergunta, né? Então, ó, eu geralmente tenho aula de dança, mas hoje minha professora está doente. Por quê? Can you come to my house? We can play video games together. Você pode vir para minha casa? Nós podemos jogar videogames junto. Videogame junto. Cool, but I have to ask my mom first. Aí ela fala, legal, bacana, mas eu tenho que pedir para minha mãe primeiro. Então, I have to ask my mom first. Eu tenho que perguntar para minha mãe primeiro. E aí, ela faz a pergunta para outra colega, para Kathy. Olha lá. Kathy, do you want to come to? Kathy, do you want to come to? Kathy, você quer vir também? E a Kathy responde, I'm sorry, I can't. Né? Desculpa, eu não posso. I have music class every day after school. Eu tenho aula de música todos os dias depois da escola. I have music class every day after school. Ok? Então aqui, pessoal, nós aprendemos várias expressões, várias palavrinhas que nós ouvimos, né, ou que nós usamos para falar a frequência em que alguma coisa acontece, certo? Agora, nós vamos lá na página 11, na page 11, e lá na página 11, nós vamos fazer primeiramente o exercício que está na parte de baixo da apostila, porque este exercício da parte de baixo, ele é sobre estes diálogos que a gente viu. O exercício de cima nós vamos fazer ele separado. Olha lá. Complete the statements about the dialogues. Então nós temos que completar as frases de acordo com os diálogos. E o que a gente vai completar ali? Nós vamos colocar a frequência que eles fazem as coisas que estão sendo ditas aí. Olha lá. No primeiro, o menino está dizendo: We have robotics. Nós temos aula, né, de robótica. Quantas vezes ou com que frequência que eles têm essa aula?
Olha lá, se nós voltarmos na historinha, quantas vezes eles têm isso por mês? Once a month. Olha lá, once a month. São as 3 últimas palavras do quadrinho, do balãozinho de fala dele ali, ó. Então aqui vocês vão completar com once a month. Ali eu mostrei, depois eu vou colocar a resolução, mas eu quero que vocês vão completando primeiro sozinhos. Na letra B, e na Austrália, com que frequência o menino tinha a aula de robótica? In Australia, we have robotics. Olha lá no textinho. Com que frequência ele dizia? Ele disse, né, que eles tinham? Once a week. Então está lá no segundo quadrinho, no primeiro balãozinho, lá no finalzinho. Once a week. Uma vez por semana. E na letter C? Agora sobre a aula de basquetebol. I have basketball practice. Ele dizia que na Austrália ele tinha aula de prática de basquetebol depois da aula. Então, quantas vezes ou com que frequência? 2 vezes por semana. Twice a week. Twice a week. Então, 2 vezes por semana. Twice a week. E na letra D, a Kathy falou que ela tem aula de música. Com que frequência depois da escola? Olha lá, no último balãozinho, ela fala assim: I have music class every day after school. Então ela diz que é every day. O que significa every day? Every day significa todos os dias. Então ali na letter D, vocês vão completar com every day. Ok? E ficou como então, pessoal? Só para a gente conferir. Olha lá então, de acordo com as historinhas que a gente viu. We have robotics once a month. Nós temos aulas de robótica 1 vez por semana. B. In Australia, we have robotics once a week. Na Austrália, nós temos aula de robótica 1 vez por semana. C. I have basketball practice twice a week after class. Eu tenho prática de basquete 2 vezes por semana depois da aula. E na letter D, I have music class every day after school. Eu tenho aula de música todos os dias depois da escola. Ok, pessoal? Então confiram aí para ver se vocês fizeram certinho. Dando sequência, agora sim, nós vamos analisar este exercício número 2 que está aparecendo ali em cima, porque ele é separado daquele texto que a gente tinha visto, tá? Como vocês estão observando, nós temos várias colunas. Na primeira coluna ali, ó, activity é a atividade, go to school, ir para a escola, practice sports, praticar esportes, walk home from school, caminhar para casa da escola e cook, cozinhar. Aí, estas 5 colunas do meio são os dias da semana, de segunda a sexta. Olha lá, Monday, segunda, Tuesday, terça, Wednesday, quarta, Thursday, quinta e Friday, sexta. E lá no finalzinho, how often, com que frequência? Every day, 3 times a week, twice a week e once a week. E os vizinhos
estão marcando os dias em que acontece alguma coisa. Olha lá. Every day, todos os dias. Tudo marcadinho. 3 times a week, 3 vezes por semana. Por isso que só tem 3 dias marcado. Twice a week, 2 vezes por semana. Nós temos 2 dias marcados. E once a week, uma única vez por semana. Uma vez por semana. Então é por isso que tem apenas um dia marcado. O porquê? Este quadrinho é sobre a rotina do Michael, tá? E as atividades que ele faz. A rotina dele é essa aqui, ó. Quer ver? Olha lá. Let me see. Something I always do. I go to school every day. I practice sports. I play soccer 3 times a week. I sometimes walk home from school, usually twice a week. Cook. I help my grandma with dinner once a week, on Fridays. Então, aquele quadro está de acordo com a rotina do Michael. Olha lá o que ele diz. Deixa eu ver, let me see. Alguma coisa que eu sempre faço. Something I always do. I go to school every day. Então é por isso que a gente viu lá no quadrinho que go to school é every day, é todo dia. Depois ele disse, I practice sport. Eu pratico esportes. I play soccer 3 times a week. Eu jogo futebol 3 vezes por semana. Então é por isso que lá, practice sports, praticar esportes, são 3 dias marcados. Depois, I sometimes walk home from school. Eu às vezes volto andando da escola. Usually twice a week. Geralmente 2 vezes por semana. Então é por isso que nós vimos lá. Walk home from school, 2 dias marcados. E cook, cozinhar. Eu ajudo a minha avó com o jantar 1 vez por semana, nas sextas. I help my grandma with dinner once a week, on Fridays. Então ele ajuda 1 vez por semana. Por isso que lá apenas um dia está marcado, ó, Friday, que significa sexta-feira. Ok, pessoal? Então, algumas palavras aqui a gente já tinha até aprendido anteriormente. Sometimes, always, usually, ok? Só para a gente fazer, então, este exercício número 2, que é um exercício para a gente ouvir e praticar algumas palavrinhas aqui. Agora, nós vamos lá na page 12 e nós vamos na page 12 ouvir para cada uma das letras ali estes textinhos que estão aparecendo aí e nós vamos ter que marcar a opção correta que completa cada uma das lacunas dos espacinhos que estão aparecendo ali, ó. Então, na letra A, nós temos o seguinte. My name is Marcos, and I work as a chef in a small restaurant downtown. I usually listen to music while I cook. It inspires me. Então, meu nome é Marcos e eu trabalho como um chefe em um restaurante pequeno no centro da cidade. Eu geralmente ouço música enquanto eu cozinho. Isto me inspira. Então, ali, Marcos listen to music at work. Com que frequência ele ouve músicas enquanto ele cozinha? Usually. Geralmente ele ouve músicas. Então, vocês vão marcar ali e completar lá em cima. Usually. Ok? Na letter B é da Brianna. My name is Brianna, and I am a lawyer. I love sports, but I have a secret. I never ride a bike. I can't do it because I never learned how to do it.
Meu nome é Brianna e eu sou uma advogada. Eu amo esportes, mas eu tenho um segredo. Eu nunca ando de bicicleta. Eu não posso fazer isso porque eu nunca aprendi a fazer isso, né? A andar de bicicleta. Então, olha lá. Brianna rides a bike. A Brianna andar de bicicleta. Qual que é a opção? Nunca anda de bicicleta. Como que é nunca, então, que a gente viu lá atrás e que eu destaquei aqui? Never. Então, Brianna never rides a bike. C. My name is Tommy and I'm 12. I always go to school by bus because my mother and father start work very early. O meu nome é Tommy e eu tenho 12 anos de idade. Eu sempre vou para a escola de ônibus, porque a minha mãe e meu pai começam a trabalhar muito cedo. Então, olha lá. Tommy goes to school by bus. O Tommy vai para a escola de ônibus. Então, se é always, que apareceu aqui, que eu destaquei, ó, sempre. Qual daquelas outras palavrinhas ali significam sempre? Tem a mesma ideia de sempre? Every day. Ó, se é always, se é sempre, é todo dia. Então, a opção lá é every day. E na letter D, Cleo studies Chinese. Então lá, qual frequência será que ela vai estudar chinês? Olha aqui. My name is Cleo. I am studying Chinese with a private teacher. I have Chinese classes twice a week. Meu nome é Cleo e eu estou estudando chinês com um professor particular. Eu tenho aulas de chinês twice a week, 2 vezes na semana. Então, na letra D, Cleo studies Chinese twice a week, 2 vezes por semana. Certo, pessoal? Então, ficou assim, ó, confiram ali. Marcos usually listens to music at work. Marcos geralmente ouve músicas no trabalho. Brianna never rides a bike. Brianna nunca anda de bicicleta. Tommy goes to school by bus every day. O Tommy vai para a escola de ônibus todo dia. E Cleo studies Chinese twice a week. A Cleo estuda chinês 2 vezes por semana. Ok? E agora, nós vamos fazer o exercise number 3. O exercise number 3, na página 12 ali, ele diz o seguinte. Write. Escreva. Escreva sentenças sobre a frequência com que você faz as atividades abaixo. Então, essas frases que nós temos que escrever é sobre vocês. Eu coloquei ali, ó, alguns exemplos, tá? Claro que pode mudar. As palavrinhas que indicam ali a frequência com que vocês fazem as coisas, ela pode sofrer alteração. Nós vimos lá no quadrinho da página 11, nós vimos lá no exercício da página 11 também, o exercício número 1. Então, se vocês precisarem mudar ali as palavrinhas, pode mudar, não tem problema. Eu até coloquei em negrito e em maiúsculo, tudo maiúsculo, para destacar que vocês podem alterar. Olha lá na letra A. Have breakfast. Tomar café da manhã. Eu coloquei ali como exemplo. I have breakfast every day. Eu tomo café da manhã todo dia. Ou então, I never have breakfast. Se você nunca toma café da manhã, daí você tira o every day e coloca I never have breakfast. Olha lá na letra B. Go to bed late. Ir para a cama tarde. Então eu coloquei ali o exemplo. I never go to bed late. Eu nunca vou para a cama tarde. Né? Se você vai para a cama tarde sempre, aí você coloca I always. Então, essas palavras vão mudar de acordo com vocês, tá?
C. Study for tests. Estudar para provas. Então, I always study for tests. Né? Eu sempre estudo para as provas, porque é importante. Então, vocês podem mudar ali se for preciso, tá? D. Brush teeth after lunch. Escovar os dentes depois do almoço. I always brush my teeth after lunch. Né? Eu sempre escovo os meus dentes depois do almoço. Olha lá, I always. E na letra E, do chores, seria fazer as tarefas domésticas, ajudar em casa nas tarefas de casa. Então eu coloquei, por exemplo, I sometimes do chores. Eu às vezes ajudo nas tarefas domésticas. Eu sempre ajudo, ficaria I always do chores. Tá? Então as palavras aqui, pessoal, mais uma vez, pode mudar, pode ter alteração, porque elas devem ser sobre a rotina de vocês e a frequência com que vocês fazem essas atividades, certo? Então a frase está pronta. O que pode mudar aí são as palavrinhas que estão em negrito. Se for necessário mudar, aí vocês mudam, ok? E aí, depois que vocês fizerem aí, lá na página 13, o teacher nem colocou aqui na tela porque é bem simplesinho. O homework de vocês, a atividade de casa para vocês fazerem, é a atividade que está lá na página 13, lá na parte de cima. Find 7 differences. Encontre 7 diferenças. Então, bem simplesinho, vocês vão observar as duas imagens que estão aparecendo lá em cima e vocês vão encontrar 7 diferenças entre elas. Ok? Então, vocês podem fazer como um homework para a próxima aula, daí a gente confere na próxima aula. Ok? Então é isso, pessoal. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todas as atividades que o teacher pediu e nós nos vemos na próxima aula. Bye, bye!